A paz do Senhor, irmãos. Quero aproveitar o tempo que a gente está tendo aqui, daqui a pouco a gente vai ter que descer, mas eu quero aproveitar para compartilhar com vocês mais uma mensagem dessa nossa série do Tabernáculo. O texto em questão que eu quero compartilhar com vocês é a interpretação de Paulo, a explicação de Paulo que ele dá em Gálatas quando ele vai falar sobre a primeira e a segunda aliança, usando como uma figura Sara e Agar, né? Então, ele vai usar esse monte chamado de Monte Sinai e outro monte que a gente vai ver lá em Jerusalém, que é o Monte Sião. Quando a gente lê o texto de Gálatas 4, 22 até o 31, o texto vai dizer o seguinte para nós. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Perceba que nesse texto, Paulo ele está fazendo algumas comparações, falando sobre a velha aliança, sobre a nova aliança, sobre o povo da primeira aliança e o povo agora da segunda aliança, que engloba tanto os judeus como os gentios, né, que engloba todos. Nós temos aqui uma figura maravilhosa, uma tipologia que Paulo está fazendo. Primeiro, nós temos 2 mulheres, Sara e Agar. Agar é um símbolo de escravidão, era uma egípcia, era uma escrava de Sara, né, que servia a Abraão. Enquanto Sara era uma mulher livre. Então nós temos 2 mulheres. Além de 2 mulheres, nós vamos ter aqui 2 filhos. Agar, a escrava, gerou Ismael, né, que era escravo, filho de uma escrava. Sara, a livre, gerou Isaque, um filho da promessa de Deus. Quando você olha para o monte, nós temos aqui o monte onde a gente está hoje, o Monte Sinai, onde Deus entra em aliança. Só que o detalhe é que você vai ver que na interpretação de Paulo, ele está associando o Monte Sinai como uma figura de um povo escravo, né? E ele vai dizer assim, enquanto nós, a igreja, o autor de Hebreus vai dizer que nós chegamos ao Monte Sião, Hebreus 12, 22. Ou seja, a primeira aliança tipificada em Agar, tipificada em Ismael, aponta para o Monte Sinai. Enquanto a segunda aliança, tipificada em Sara, Isaque, filho da promessa, aponta para o Monte Sião. Mas além de terem 2 mulheres, 2 filhos, 2 montes, vocês vão ver que também é citado 2 cidades. O Monte Sinai, que é Agar, aponta para Jerusalém, que hoje existe, a Jerusalém terrena. Enquanto você vai ver que o Monte Sião, Sara, Ismael, Isaque, o filho da promessa, aponta para a Jerusalém celestial. Quando você olha para os filhos, você vai ver que Ismael é filho da escravidão, né? De servidão, enquanto Isaque, filho da livre, mãe de todos nós, como Paulo vai dizer.
Sobre nascimento, você vai ver que Ismael é chamado de filho da carne. Por quê? Porque ele foi gerado conforme o desejo de Abraão e Sara, usando Agar. Um desejo gerado pelo homem, desejo da carne. Mas, quando você olha para Isaque, você vai ver que era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, filho da promessa. Assim como nós, igreja, filhos da promessa. Quando você olha para a situação antes e agora, você vai ver que naquele tempo, Ismael, filho da escravidão, perseguiu Isaque, que era o filho da promessa. Assim como você vai ver que hoje, ou em todo o tempo, quando a igreja surgiu, você vai ver que houve uma perseguição de Ismael contra Isaque. Você vai perceber que é como se houvesse uma perseguição. Mas olha o que Deus vai dizer sobre a participação na promessa, sobre quem é da carne e quem é da promessa. Ele vai dizer assim, ó, sobre os da carne, lança fora os da carne. Porque ele vai dizer assim, ó, eles não herdarão junto. Assim como Deus disse para Abraão, manda Agar e manda Ismael para o deserto, você vai ver que Deus diz assim, porque eles não vão herdar junto com Isaque. Você vai perceber que Deus está dizendo que quem faz parte da aliança, da primeira aliança da carne, não vai herdar junto com aqueles que fazem parte da promessa. Tá? A menos que também aceitem a Cristo como seu Messias, a menos que também aceite Jesus, não herdarão juntos. Então olha só que interessante. Você vai dizer, tá, mas não são todos filhos de Abraão? São. Mas olha só o que a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas para nós sobre filiação. Paulo vai dizer assim, ó, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, ele não está falando dos que são da carne, ele diz, mas os que são da fé, a igreja, ele diz, os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Ele diz, prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, Gálatas 3:7, versículo 7, versículo 9, 26 em diante, ele está dizendo assim, ó, prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Assim, os que são da fé, veja que Paulo está dizendo, não são os que são da carne, que são filhos da promessa ou que vão herdar, que estão na descendência de Isaque. Ele diz, mas os da fé, esses fazem parte da descendência de Abraão. Então, Paulo ele termina dizendo assim, ó, todos vocês, falando para a igreja, que era formada tanto por judeus como por gentios. Lembra que os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu e aos judeus foram associados muitos gentios. Então a igreja da nova aliança fala tanto de judeus como gentios que se converteram ao cristianismo. E não só de judeus, mas de todas as religiões que aceitarem a Cristo são igreja. É dito assim, ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Ele diz, pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram. Ele diz, não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Grave essas palavras. O que ele está dizendo? Se você é descendente da carne, se você tem a mesma genética, a mesma genealogia, você é filho de Abraão? Não. O que Paulo está dizendo é que se você é de Cristo, você é filho de Abraão. Ele está dizendo, os filhos de Abraão são filhos da fé. Então olha só o que Paulo está dizendo. São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembra que o que Paulo diz? Que os filhos da carne não herdarão com os filhos da promessa, mas aos filhos da promessa tudo pertence. Então o que eu quero mostrar para vocês é, existem duas alianças. Uma tipificada pelo Monte Sinai, que fala de uma lei que foi parar em tábuas de pedra. Mas existe uma segunda aliança selada também por Deus, agora não com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Cordeiro, Jesus, o Filho de Deus, aonde a lei não foi parar em tábuas de pedra,
Mas aonde, segundo Ezequiel, ele diz, eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. A lei foi parar no nosso coração e na nossa mente. E segundo a promessa, a Bíblia vai dizer assim, que nós vamos ser fiéis, nós vamos casar e vamos participar das bodas do Cordeiro. Então espero que você entenda, existem duas alianças. Sendo que a primeira foi quebrada. Lembra que quando Moisés desceu, ele viu o bezerro de ouro, ele quebra as primeiras tábuas da lei, Deus chama e dá de novo, pela segunda vez, as tábuas da lei? A mesma coisa que aconteceu aqui no Sinai acontece no todo. Você vai ver que Deus fez uma primeira aliança, essa primeira aliança foi quebrada, assim como as primeiras tábuas da lei, mas Deus vai entrar novamente numa segunda aliança, e essa segunda aliança, a lei vai permanecer para sempre. Então, espero que você tenha gostado dessa meditação, que você tenha gostado de acompanhar essa série. Se Deus permitir, nessa descida eu quero gravar para mostrar para vocês o percurso, tá? É um percurso longo. Eu, particularmente, meio fora de forma, cheguei aqui muito ofegante, tá? Mas eu dou graças a Deus por poder estar aqui e, principalmente, poder compartilhar com você essa mensagem, onde você vê que Deus deixou uma mensagem no Monte Sinai tipificada, que aponta para coisas futuras, para coisas superiores. Então, espero que você tenha gostado e eu quero convidar você para acompanhar essa nossa série do Egito a Jerusalém, tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo.